Fala galera do canal João Oliveira Oficial, boa noite aí a todos. Estamos finalizando aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? Restam 2 partidas. Nesse momento aí estão jogando Cuiabá. Vamos ver aqui, Cuiabá e Santos. O jogo está no primeiro tempo, né? E tá 0 a 0 a partida lá. Vamos confirmar os resultados aqui. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, sábado, dia 1º/7, jogaram São Paulo venceu o Fluminense por 1 a 0. O Bahia perdeu em casa para o Grêmio por 2 a 1. O Flamengo ganhou do Fortaleza por 2 a 0. Também ontem, o Internacional ganhou do Cruzeiro. Internacional 0, Cruzeiro 0. E hoje pela manhã, na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu para o Bragantino por 1 a 0. Esse time do Bragantino aí que vem dando trabalho para muitas equipes, né? E o Bragantino que está no G4, se eu não me engano. Vamos conferir daqui a pouco. E os jogos de hoje à tarde: Atlético Mineiro 2, América Mineiro também 2. Lembrando que o Atlético Mineiro estava ganhando o jogo por 2 a 0. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2. E o Botafogo sacramentou aí a sua liderança isolada, uma diferença muito grande em relação ao segundo colocado. Ganhou o clássico aí contra o Vasco por 2 a 0, jogo realizado no Newton Santos. Como eu falei, nesse exato momento está jogando Cuiabá e Santos, 0 a 0. E amanhã, finalização da rodada aí, Goiás e Curitiba. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos ver aqui, um minutinho. Só enquanto eu atualizo aqui, falar dos jogos alguns jogos dessa rodada aí, a importância desse resultado do classificação aqui. Vamos lá, já atualizou. Por enquanto, primeiro lugar, Botafogo, 33 pontos. Segundo, Grêmio, 26 pontos. Então, uma diferença aí de 7 pontos, né, em relação ao Grêmio. Terceiro colocado, Flamengo, 25 pontos. Quarto colocado, Palmeiras, 23 pontos. O mesmo número de pontos aí do Bragantino Red Bull, 23 pontos também, que está na 5ª colocação. Sexto colocado, Fluminense, 21 pontos. Sétimo colocado, São Paulo, 21 pontos. Oitavo colocado, Internacional, 21 pontos. Nono colocado, Atlético Paranaense, 20 pontos. 10º colocado, Atlético Mineiro, 20 pontos. 11º colocado, Fortaleza, 20 pontos. 12º colocado, Cruzeiro, 18 pontos. 13º colocado, Santos, 14 pontos. 14º colocado, Cuiabá, 13 pontos. 15º colocado, Bahia, 12 pontos. 16º colocado, o Corinthians, 12 pontos. 17º colocado, aí os 4 últimos. 17º colocado, Goiás, 11 pontos. O Goiás está empatando agora, né? 18º colocado, Vasco, com 9 pontos. 19º colocado, o América Mineiro, com 9 pontos. E em último lugar, o 20º colocado, o Curitiba, com apenas 4 pontos. Então, um campeonato muito bem disputado, que o Botafogo realmente vem surpreendendo. Fez mais uma boa partida contra o Vasco aí, vitória merecida do Botafogo. Falando de alguns jogos de ontem, né? Como eu já falei no vídeo anterior, a vitória justíssima aí do São Paulo diante do Fluminense. É o destaque de ontem. E hoje o destaque aí, o jogo 11 horas da manhã lá na Neoquímica Arena. O Corinthians mais uma vez decepcionou a sua torcida, o estádio lotado. O Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino, um time muito bem montado, um time muito bem treinado, um time que realmente vem dando trabalho aí, todos os grandes, né? Todas as potências aí do futebol brasileiro. E já havia empatado com o Palmeiras no Allianz Parque.
ganhou do Flamengo 4-0, jogo lá em Bragança Paulista. E hoje, mais uma vez, jogando fora de casa, eu acho que foi a primeira vitória, né, do Red Bull Bragantino jogando fora de casa. Ganhou por 1-0 do Corinthians. E o Corinthians que está numa situação aí complicada. Realmente o time precisa de reforços, não tem dinheiro para contratar, torcida cobrando. E o Corinthians está na 16ª colocação. O Goiás está jogando, está empatando com o Cuiabá, né? Foi isso que eu falei. Goiás e Cuiabá, vamos ver aqui. Não, é Cuiabá e Santos. Cuiabá e Santos. O Goiás joga amanhã contra o Coritiba. Então o jogo é Cuiabá e Santos. Mas se um dessas duas equipes que está abaixo do Corinthians ganhar, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento. Então é uma situação muito complicada, né? O Corinthians realmente vai brigar para não cair. Tem uma equipe muito fraca, uma equipe muito desestabilizada. O Luxemburgo não conseguiu arrumar essa equipe, uma equipe que infelizmente vai lutar para não cair. E os jogos de hoje aí, o jogo do Palmeiras, acompanhei os 90 minutos, né? O Palmeiras começou muito bem, fez o primeiro tempo belíssimo, apesar de ter perdido um pênalti aí no início do jogo com o Endrick, que bateu com muita displicência, realmente ele atrasou a bola para o goleiro. E no lance do pênalti, com certeza o jogador do Atlético Paranaense merecia ter sido expulso, mas o árbitro não expulsou. O Endrick perdeu o pênalti. E o Palmeiras, apesar desse pênalti perdido, continuou muito bem, marcando bem a equipe do Atlético. É uma equipe muito forte lá jogando na Arena da Baixada. Lembrando que esse time do Palmeiras, o Palmeiras estava praticamente com o time reserva, né? Poupou a maioria dos titulares para o confronto de quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Mas mesmo assim a equipe conseguiu no primeiro tempo jogar relativamente bem. A equipe defensivamente foi muito bem, né? Com o Murilo que voltou de contusão, jogando ao lado do Gomes e o Naves ali fazendo a proteção da zaga. E a equipe jogou bem. Conseguiu o primeiro gol com o Endrick, que se reabilitou do pênalti perdido, fez um gol de cabeça no cruzamento do Breno Lopes. E o primeiro tempo acabou 1-0 para o Palmeiras jogando muito bem, jogando defensivamente, fazendo uma partida perfeita. No segundo tempo, logo no início, o Palmeiras conseguiu ampliar o marcador com o Gabriel Menino, que entrou. Só que na sequência, faltando acho que 20 minutos para acabar a partida, meados de 25 minutos do segundo tempo, teve um lance que foi crucial, que realmente decidiu o jogo. Um pênalti, uma bola chutada lá do jogador do Atlético, pegou na mão do jogador do Palmeiras, uma bola queima-roupa. E realmente foi pênalti, né? Porque impediu que a bola chegasse ao gol e praticamente seria gol. O Atlético Paranaense diminuiu, sendo que o Garcia, o jogador que colocou a mão na bola, foi expulso. E o Atlético passou a jogar com um a mais, né? O segundo tempo todo. O Atlético diminuiu aos 25 minutos. Como do seu feitio mesmo, o Atlético Paranaense joga muito bem na Arena da Baixada, principalmente no segundo tempo. Abafou a equipe do Palmeiras. O Palmeiras com um jogador a menos se perdeu totalmente. E o Atlético conseguiu empatar o jogo. E o final foi 2-2, uma pressão quase. O Atlético ainda vira a partida, né? Na minha opinião, a arbitragem teve uma influência direta no resultado da partida pela não expulsão do jogador do Atlético Paranaense no pênalti para o Palmeiras no primeiro tempo. Mas a equipe do Palmeiras também não fez uma grande partida no segundo tempo. O primeiro tempo foi totalmente do Palmeiras, o segundo totalmente do Atlético Paranaense. Teve esse lance aí que realmente decidiu a partida pela expulsão aí do Garcia, que já tinha cartão amarelo. Recebeu o outro cartão e foi expulso. E o jogador do Atlético Paranaense, que realmente foi uma agressão ao Endrick no início do primeiro tempo, no lance do pênalti, merecia ter sido expulso e poderia realmente mudar o rumo da partida. Mas, enfim, apesar dos pesares, eu acho que foi um bom resultado para o Palmeiras, né? Ficou aquele gostinho de derrota, mas por ser um jogo diante do Atlético Paranaense e pelo Palmeiras estar totalmente com a equipe reserva, não foi uma partida, não foi um resultado tão ruim assim, né?
ruim foram os resultados anteriores, né? Que o Palmeiras havia perdido pro Bahia lá na Arena, na Fonte Nova por 1-0 e perdeu também em casa no Allianz Parque para o Botafogo. Então essas duas partidas aí que o Palmeiras perdeu pontos. E hoje contra o Atlético Paranaense todos esperavam um jogo difícil. E o Palmeiras entrando com um time praticamente reserva, diante de um Atlético forte dentro de casa. Dificilmente o Atlético perde ponto jogando em casa. Mas foi um resultado justo, né? Tirando esse detalhe aí dessa polêmica dessa expulsão ou não do jogador do Atlético Paranaense. Para mim ele deveria ter sido expulso, mas enfim. 2 para o Atlético Paranaense, 2 para o Palmeiras na Arena da Baixada. E o Botafogo ganhou do Vasco por 2-0, né? Fez mais uma boa partida. Os jogadores do Botafogo com muito ímpeto, ganhando todas as divididas, mostrando que realmente estão interessados na conquista desse Brasileirão depois de muitos anos, né? Eu acho que o último Brasileirão do Botafogo foi em 1995, na época do Túlio ainda, então a equipe está fechada, está focada, você vê pela reação dos jogadores em cada dividida, em cada lance. E o Glorioso mereceu realmente ganhar a partida diante do Vasco, um Vasco muito fragilizado, que está na zona de rebaixamento. É outro que ao lado do Corinthians vai brigar para não cair, infelizmente. E é isso aí, galera. Amanhã tem um fechamento da rodada Goiás e Curitiba. E hoje está Cuiabá e Santos, por enquanto está 0-0. E é isso aí. O Botafogo está com uma larga vantagem aí no Brasileirão, né? Diferença de 7 pontos para o Grêmio. Na próxima rodada temos Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque, né? No próximo final de semana. E teremos outras partidas também importantes. Se o Glorioso continuar nessa pegada, o Botafogo que só tem o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, tem tudo aí para levantar essa taça do Campeonato Brasileiro depois de muitos anos. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like. Boa noite a todos.